Bom, então vamos falar sobre validação de campos, destacando erros. Então a gente vai implementar algumas validações na nossa aplicação, né, dentro do nosso código. A gente está desenvolvendo um cadastro de produtos, né? E a gente vai mostrar como é que a gente destaca os erros com relação aos campos que apresentarem esses erros, tá? Então o foco da aula vai se basear nisso aí. Vamos lá. Bom, então o que a gente começa fazendo? A gente começa dando uma geral dentro do nosso modelo de produto. A gente tem aqui, ó, nosso modelo de produto, e a gente vai dar uma geral no sentido de verificar se nós implementamos todas as críticas, todas as validações referentes aos nossos campos, aos nossos atributos, às nossas propriedades da nossa classe produto. Então, esse código está disponibilizado para vocês. Eu quero que vocês depois verifiquem para ver se está tudo ok. Então, dentro do nosso modelo aqui de produto, olha, nós implementamos todas essas validações, não permitindo que valores estejam em branco, que valores sejam nulos, né? Delimitamos tamanhos para campos, e aí fizemos uma série de validações dentro dessa nossa classe produto. Muito bem. Então, feito isso, conferidas as validações que nós implementamos, e isso aqui é uma coisa assim que a gente discutiu bastante nas aulas anteriores, e a cada implementação que vocês fizerem, a cada modelo, é interessante que a gente consiga, digamos, definir dentro do nosso modelo essas validações, né, de maneira que a gente separa um pouco as validações lá da parte do nosso HTML. Né? Então, a nossa aplicação tem uma melhor legibilidade e os papéis ficam, de uma certa forma, assim, bem separados. Bom, então, se a gente fosse fazer um teste na nossa aplicação, no ponto em que está, ao clicarmos aqui no gravar, ao submetermos o nosso formulário, a gente observa o seguinte, que as validações elas já ocorrem. Nós já implementamos essas mensagens de erro na nossa aplicação e está tudo certinho. O detalhe é que a gente está querendo agora criar um destaque para essa validação. Ou seja, ou melhor, no caso aqui, eu estou validando o SKU. Então, o SKU aqui ele não pode ser em branco. Então, eu coloco SKU, é obrigatório. No entanto, eu não dou um destaque visual para o SKU. Então, para que a nossa aplicação ela tenha uma melhor qualidade, imagine que o usuário preencheu todos os campos bonitinhos, mas o SKU o cara esqueceu. Então, o que eu vou fazer? Além de exibir essa mensagem, eu vou também destacar a caixa de texto ou a entrada de dados referente àquele campo que a gente fez a validação. Tá? Então, o objetivo da aula é esse. É dar um toque de qualidade em termos assim, de interface. Tá? Melhorar o aspecto digamos, não vou chamar de acessibilidade, mas eu vou chamar de interação visual, né? A gente vai criar uma validação mais explícita, né, dando um destaque maior. Então, vamos lá. Aqui, inclusive, eu provoquei aqui um erro, né, formando um valor, assim, absurdo, né, que ele implementou essa crítica, né, que nós também colocamos lá na nossa classe. E agora a gente vai e implementa esse tipo de validação, digamos assim, tá? De efeito visual. Observem que nós estamos utilizando o Bootstrap, que é aquele frameworkzinho, né, que nos ajuda muito nessa parte de formatação visual, né? Então, depois vocês podem fazer esse teste, se vocês inspecionarem o elemento, se vocês
selecionarem o campo que vocês estão submetendo, vocês vão ver que a gente consegue, por meio do Bootstrap, criar essa borda vermelha onde a gente vai destacar o erro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma classe chamada hasError. Então, se a gente implementa esse hasError dentro de todos esses nossos campinhos que a gente está utilizando, a gente consegue implementar esse tipo de efeito visual, digamos assim. Tá? Ele coloca uma borda vermelha para dar um destaque naquele erro. Tá? Então, é isso que a gente vai implementar lá no nosso código. Tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, obviamente a gente está trabalhando com TimeLeaf, né? Qual é a jogada? Olha, no caso do SKU, a gente vai inserir uma tagzinha chamada class append, né? E dentro desse class append, a gente vai utilizar um operador que a gente vai indicar o seguinte, olha, se existir algum erro nesse campo SKU, ou seja, se o fields has error, então eu estou fazendo aqui uma validação, se acontecer algum erro, então eu aplico a classe has error. Tá? Então, dentro dessa div, a gente está implementando essa classe has error. Então, agora a gente tornou uma validação dinâmica. Se houver um erro, se de repente a minha aplicação detectar um erro nesse campo, ele vai e implementa essa classe. Simples assim, automaticamente ele já vai sinalizar com aquele efeito visual, com aquela borda vermelha, né? Maravilha. Então a gente observa aqui o seguinte, olha, o fato de nós fazermos isso apenas nesse input SKU, olha só o que aconteceu. Quando a gente submete o formulário, automaticamente, o que acontece? Ele já dá esse destaque de vermelho. Além de, obviamente, continuar mostrando a mensagem, como ele já vinha fazendo. Tá? Muito bem. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa implementar esse tipo de alteração em todo o nosso HTML. Tá? De maneira que, se submeter o formulário, se a gente fizer a submissão do formulário e todos os campos estiverem em branco, ou todos os campos, ou qualquer campo apresentar algum tipo de erro, a gente vai dar esse destaque de vermelho. Tá? Então, vocês observem que a nossa aplicação ficou com muito mais qualidade. Né? Essa é a nossa implementação. Então, a gente vai lá para o código, tá? E aí eu vou rapidamente, né, dar uma repassada com vocês. Olha, a gente tem aqui o nosso módulo, aqui, ó, produto, tá? Com todas as críticas, né? Então, se eu venho aqui agora e submeto, né? Eu já subi, meu servidor já está no ar, aqui, ó. Então, eu venho aqui, chamo a minha aplicação, faço uma requisição, ele trouxe. Se eu clicar aqui, ó, no botão salvar, a minha aplicação já está dando essa resposta, selecionando todos os campos, indicando todos os campos que a gente teve problema. Se eu, por acaso, colocar aqui, digamos, sei lá, o SKU eu coloquei de forma correta. Você vê que o SKU ele já não apresenta mais o problema. Por quê? Porque esse campo não teve erro de entrada de dados. Os outros campos, sim. Como apresentou o erro, a gente deu esse destaque. Tá? Então, com isso, a gente conclui esse momento da aula mostrando para vocês uma certa qualidade em termos de interação visual com a nossa aplicação, onde a gente implementou essas validações e conseguimos destacar via HTML os erros que acontecem na nossa página.